Meus irmãos, nós hoje estamos completando 5 domingos que temos falado à igreja sobre salvação. Eu gostaria de pedir sua atenção para um pequeno vídeo que você, enquanto assistisse esse vídeo, muito curtinho, mas que você pensasse nesse assunto, salvação. Na nossa vida, nós somos muito parecidos com essa situação dos golfinhos. A maré os trouxe para a praia e depois que a maré baixou, eles não conseguem mais nadar. Quanto mais eles se debatem, mais eles morrem. Ainda bem que os salva-vidas e as pessoas ali na praia resolveram arrastá-los de volta ao mar.
A ilustração é muito simples. Não existe autossalvação. Eu e você só somos salvos com ação externa. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos, nós não vamos conseguir nos salvar nós mesmos. Se Deus não agir em nosso favor, não haverá salvação para nenhum de nós. Assim como aquelas pessoas precisavam agir em favor daqueles golfinhos, Deus precisa agir em meu favor e em seu favor, então eu e você estaremos perdidos. Salvação é o ato pelo qual Deus livra a pessoa de situações de perigos, de opressão, de sofrimento. Mas no sentido espiritual que falamos, é o ato pelo qual Deus nos livra do pecado e da culpa, da condenação do pecado, e Deus então nos dá o direito de morar juntamente com Ele no céu. Salvação é algo operado unicamente por Deus. Não há ninguém que possa fazer algo pela sua própria salvação. É algo que Deus preparou em Cristo Jesus. Como nós já falamos nos domingos anteriores, salvação é novo nascimento. É Deus operando em nós um novo coração, um novo caráter. É, portanto, um milagre, como a Bíblia diz, é algo que vem do alto, vem de Deus, não vem da vontade do homem, não vem do varão, nem do sangue, vem de Deus. Salvação é justificação, é Deus nos declarando justos, não porque nós o sejamos, mas porque nós aceitamos aquilo que Jesus fez no nosso lugar. Então Deus aceita a justiça de Cristo como sendo nossa, e Deus então imputa os nossos pecados a Cristo. Então Deus coloca os nossos pecados sobre Cristo e dá a nós a justiça que é dele. Então Deus nos declara justos diante dele, inocentes, sem culpa, por causa de Cristo, não por nossa causa. Salvação é também expiação. A morte de Jesus na cruz era expiatória, era pagamento de dívida. A dívida era o nosso pecado, e a Bíblia diz: a dívida tem como pagamento a morte, o salário do pecado é a morte. Então Jesus toma o nosso lugar. A sua morte é expiação do nosso pecado, é pagamento do nosso pecado. Então Deus, quando vê a morte de Jesus, a Bíblia diz, ele é o cordeiro que é oferecido em sacrifício no nosso lugar. Então Deus aceita aquele sacrifício como sendo o meu e o seu sacrifício. Quando eu creio em Cristo, então Deus declara que o meu sacrifício já aconteceu na cruz do Calvário, porque Jesus o fez. Salvação é ato e é processo. Como ato, Deus declara que somos salvos. Por quê? Porque nos arrependemos do nosso pecado e colocamos nossa fé em Cristo Jesus. Mas como processo, Deus nos santifica. Depois que dizemos sim para Jesus, Deus nos santifica a cada dia. Deus trabalha conosco, moldando a nossa vida, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Ele. Deus nos botou no mundo para sermos semelhantes a Ele, não é para sermos semelhantes a nenhuma outra pessoa. Deus quer que sejamos semelhantes a Ele. Então Ele se fez homem como um de nós na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus, e então nós, olhando para Jesus, que foi homem como nós, Deus procura moldar a nossa vida para que nos pareçamos com Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós seremos transformados à imagem, na plenitude da imagem de Cristo Jesus. Isso é santificação. Então, quando nós entramos na salvação pelo processo de santificação, nós criamos uma nova relação com Deus. Nós somos separados do pecado para Deus, separados do pecado para viver para Deus. Então nós temos uma relação de amizade, de companheirismo com Deus. Nós passamos a viver com Ele, a falar com Ele e a tê-lo como guia da nossa vida. Nós não vivemos alheios e nem soltos, como quem não tem esperança. Nós não vivemos indo para qualquer rumo. Nós temos uma direção a seguir, e essa direção é dada por Deus, através da sua palavra. Então nós temos uma relação pessoal. Deus fala conosco, falamos com Ele, e cada vez que Ele revela algo na nossa vida, nós abandonamos, porque o nosso compromisso é com Ele. Nós deixamos algo que atrapalhe a nossa comunhão com Ele. Como lemos no texto de Hebreus no domingo passado, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, prossigamos. Então nós deixamos o embaraço, nós deixamos qualquer coisa
que atrapalha a nossa caminhada com Deus. Ninguém é mais importante na nossa vida do que Deus. Nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos. Ninguém. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Jesus diz que aquele que ama pai, mãe ou irmão mais do que a ele não é digno dele. Então ninguém na nossa vida é mais importante do que Cristo Jesus. Sabe, tem uma pessoa que eu não tenho ciúme lá em casa da minha mulher, da Jesus, minha esposa, né? É de Jesus, eu não tenho ciúme de Jesus. Ela tem que amar Jesus mais do que a mim. Tem que amar Jesus mais do que a mim. Se ela não amá-lo mais do que a mim, ela não é digna de ser minha esposa. Ela não presta para ser minha esposa, porque ela não pode abrir mão de Jesus por minha causa, não pode, porque a pessoa mais importante na minha vida é Jesus, na vida dela também é Jesus, na vida de qualquer um de nós, a pessoa mais importante é Jesus, quando a Bíblia diz que nós vamos amar a Deus sobre toda coisa, toda coisa. Nós enfrentamos momentos muito difíceis na nossa sociedade moderna, e agora no Brasil muito mais, porque tentam calar a nossa voz, querendo que aceitemos práticas abomináveis pelas Escrituras Sagradas, queremos que aceitemos isso como normal, e quando nós queremos falar sobre isso, somos ameaçados de prisão, de um processo, de muita coisa, mas ninguém vai nos calar, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e crido. Nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Se eu tenho que ser preso pela palavra de Deus, serei. Se eu tenho que ser processado pela palavra de Deus, serei. Mas eu não posso deixar de falar de Jesus, porque Ele é mais importante para mim do que qualquer pessoa. Não tem prisão no mundo que valha a minha fé em Cristo Jesus. A história da igreja é cheia de pessoas que foram mortas, queimadas, jogadas aos leões, afogadas, por causa da fé, e elas não negaram. Não negaram. Salvação é isso, é uma relação pessoal. Salvação não é uma questão de igreja, de batismo, não é uma questão de religião. Salvação é uma questão de um relacionamento pessoal com Deus, que se torna o relacionamento mais importante na vida da pessoa. Hoje eu quero pensar com os irmãos no outro aspecto da salvação. São duas expressões que nós usamos comumente quando falamos de salvação: filhos de Deus e vida eterna. Falamos muito sobre isso, e a Bíblia mostra que nós somos filhos de Deus com uma qualidade de vida diferente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Você que nos acompanha pela internet pode digitar no seu computador, no seu notebook, biblia.net ou bibliaonline.net ou .com.br. Quarto Evangelho, Evangelho de João. Quarto Evangelho. Quarto livro do Novo Testamento, na sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 11 a 13. O texto fala de Jesus e diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, todavia, entretanto, a todos quantos o receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem, ou de se fazerem, ou de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então veja bem, de acordo com esse texto bíblico, no mundo nós só temos duas classes de pessoas: os filhos e os não filhos de Deus. Os que se tornaram filhos de Deus e aqueles que são apenas criaturas de Deus. Deixa eu ilustrar para você entender. A situação é mais ou menos assim. É aquele pai que tem 2 filhos, nasceram dele, ele os gerou. Mas há aquele filho que foi criado pelo pai, mas não faz nada mais do que usar a casa do pai. Durante toda a vida, ele usa tudo que o pai lhe oferece. Mas ele não se esforça para agradar o pai, nem para dar nada em troca.
Seu pai pode trabalhar e fazer os maiores sacrifícios para lhe dar oportunidades na vida, e ele considera isso como obrigação do pai. Então, quando ele se casa e vai embora da casa do pai, ele procura manter-se o mais distante possível de seu pai. Ele acha que seu pai cumpriu os deveres que devia cumprir para ele, então tudo acabou. Ele não tem nenhuma relação com o pai de gratidão, de companheirismo, ele simplesmente se distancia cada vez mais da casa e do pai. Esse filho deve ao pai tudo quanto tem, a sua existência, os seus estudos, suas oportunidades, tudo. Mas nada disso para ele tem nenhum significado. Quando ele saiu da casa do pai, mais distante do pai ele ficou. Por outro lado, há o filho que durante toda a sua vida, ele recebe tudo que o pai faz para ele como um presente. E ele aproveita cada oportunidade para demonstrar ao seu pai a gratidão que lhe tem. À medida que os anos passam, ele se aproxima mais do pai. A relação entre o pai e esse filho se converte numa relação de camaradagem, de amizade, de cuidado, e a tal ponto que quando o pai envelhece, ele se preocupa em cuidar do pai, ele quer estar perto. Mesmo depois de casado, quando ele vai embora, ele ainda mantém uma relação de amizade, companheirismo com o pai, e uma relação de gratidão, ele não se distancia do pai. No primeiro caso, o filho cada vez mais vai para mais longe. No segundo caso, o filho vai cada vez mais para mais perto. Ambos são filhos, mas o caráter de cada um é distinto. Ambos são filhos, mas a relação que cada um tem com o pai é completamente diferente. Pode haver contato sem comunhão, pode haver relação sem camaradagem. De certa maneira, todos os homens são filhos de Deus. Todos devem a Deus a sua criação, todos devem a Deus a preservação da vida, todos devem a Deus a saúde, todos devem a Deus a inteligência, todos devem a Deus tudo que tem. Mas alguns se mantêm cada vez mais distante de Deus, alguns se afastam e acham que qualquer coisa que Deus faz não é nada mais do que uma obrigação, e eles simplesmente se afastam e se distanciam cada vez mais de Deus. Alguns poucos se convertem verdadeiramente em filhos de Deus. Eles mantêm uma relação de intimidade, de gratidão, de serviço. Eles querem agradar a Deus porque são gratos por tudo que Deus lhes fez. A Bíblia diz que isso é a vida. Alguns são filhos, têm relação, têm companheirismo. Outros são criaturas, se mantêm distantes, alheios a Deus e a tudo que diz respeito a Deus. Veja comigo Gálatas 4, de 4 a 6. Gálatas 4, de 4 a 6. A Bíblia diz que este processo de nos tornarmos filhos de Deus é um processo de adoção. É um processo de adoção. Veja como diz a Bíblia, Gálatas 4, de 4 a 6. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja, nesta passagem, Paulo diz que Cristo veio para recebermos a adoção de filhos. Em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Eu gostaria que você entendesse como era o processo de adoção no Império Romano, na época de Jesus. Na adoção de uma pessoa, diz o comentarista Barclay, a pessoa passava da possessão, do controle do seu pai, a uma possessão e a um controle idêntico ao pai adotivo.
Ele diz: havia 2 passos. O primeiro era conhecido como mancípio, e ele se concretizava com uma venda simbólica. Não importava a idade do filho, ele poderia ser adotado por qualquer um, a qualquer tempo. Então, nesse processo, o pai vendia, o pai biológico vendia o seu filho simbolicamente, por 3 vezes. 2 vezes ele vendia e comprava. Na terceira vez, ele vendia e não o comprava. E então assim o filho passava ao poder do pai adotivo. Depois da venda, seguia a cerimônia chamada vindicação. O pai que adotava se apresentava ao pretor, um dos magistrados romanos, e apresentava então o processo de adoção diante de 7 testemunhas. Estas testemunhas serviam porque, se houvesse qualquer problema no futuro que envolvesse a herança, elas eram testemunhas de que aquele filho era filho e tinha direito à herança plena como qualquer filho natural. Então, nesse processo de adoção, a pessoa adotada perdia todos os direitos na sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho legítimo na nova família. Ele deixava toda a obrigação de obediência ao pai biológico e submetia a toda a obediência ao pai que o adotou, ao pai adotivo. Então ele se tornava herdeiro de todos os bens do novo pai. Mesmo que outros filhos viessem, mas ele era co-herdeiro daqueles que eram filhos legítimos. Legalmente, a antiga vida daquele que era adotado ficava completamente cancelada. É como se tudo do passado tivesse sido apagado. Ele não tinha mais nada a ver com a sua vida antiga, a sua vida do passado. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu novo pai. Então, quando a Bíblia diz que Deus manda Cristo para que sejamos adotados como seus filhos, Paulo está dizendo exatamente isso. Nós fomos como que vendidos da nossa velha família, do pecado em que vivíamos, da vida em que a gente se autodirigia, e nós então somos adotados por uma nova família, a família de Deus. E então esse novo pai assume conosco, ou assume para nós todo o direito sobre a nossa vida, e nós para com ele todo o direito de obediência, e tudo do passado é cancelado. Apaga-se e esquece-se tudo do passado. E Paulo confirma isso quando diz que em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas, tudo se fez novo. É exatamente isso, o processo de adoção é exatamente esse. A vida antiga acabou, passou, zerou, é como se tivesse sido cancelada. E agora então começa uma nova vida, há uma nova relação. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós herdamos igualmente com Cristo Jesus, nesse processo de adoção. A Bíblia é tão categórica nisto que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Claro, nós esperamos a ressurreição. Semana passada estivemos no cemitério São José, sepultando o Ricardo, filho do irmão Milton Leite. E ali na palavra do pastor Joel, naquele momento, ele lembrava que naquele cemitério tem muitos servos de Deus enterrados, muitos que foram membros dessa igreja. E ele dizia, quando Cristo voltar, essas sepulturas se abrirão e esses corpos sairão daqui, novos corpos. Nós aguardamos isso, a Bíblia diz que vai acontecer, mas isso é tão forte que Paulo já diz que já aconteceu espiritualmente, nós já ressuscitamos. Quando somos batizados, Paulo vai dizer assim, que no batismo nós já declaramos e demonstramos a nossa ressurreição. Ao sair da água, ressuscitamos para uma vida nova. Então, quando o homem se torna um cristão,
ele entra na família de Deus. Não é mérito. Não somos nós que nos oferecemos para sermos adotados. É Deus que decide nos adotar. É Ele que manda Jesus. Nós não fazemos nada para merecê-lo, mas Deus, no seu supremo e imenso amor, então Ele decide nos amar e Ele decide nos adotar como filhos na sua família. Por isso o texto primeiro que lemos, de João 1, de 11 a 13, lá no verso 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, a expressão é deu-lhes, deu-lhes. É dádiva, nenhum de nós merece, não há mérito em nós. Nós merecemos de fato a morte e o inferno, é o que a Bíblia diz, somos pecadores por natureza e por escolha. A Bíblia diz que sem Cristo estamos separados de Deus, estranhos às alianças de Deus, não temos esperança no mundo, somos errantes nesse mundo. Isaías diz que por causa do nosso pecado, Deus se separa de nós, Ele não ouve nem as nossas orações, há um abismo, diz Isaías, entre nós e Deus. Não merecemos, mas Deus decide nos dar, é dádiva, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus não é algo que se consegue com obras, não é algo que se compra, não é algo que se consegue porque eu sou bonzinho, é algo que nós recebemos gratuitamente, pela graça sois salvos, diz a Bíblia. É o amor de Deus que possibilita isso. Sem o amor de Deus, nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós seríamos adotados como filhos de Deus. É por amor, unicamente por amor. Deu-lhes. Sabe, e Deus quer que você experimente isso a tal modo que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você, o mundo de tal maneira, cada pessoa de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Deus quer que você experimente isso, Deus quer que você seja adotado como seu filho, Deus não quer que você viva nesse mundo simplesmente como criatura de Deus. Veja, mas o texto diz assim: deu-lhes o poder, aí diz, não nasceram da carne, não é da carne. Nós já falamos sobre isso quando pregamos a primeira mensagem aqui, salvação é novo nascimento. O nascimento biológico não torna ninguém filho de Deus. Nós temos a mania de dizer assim: não, Deus, todo mundo é filho de Deus. Temos a mania de dizer isso, né? Todos são filhos de Deus. Deus não vai mandar nenhum filho seu para o inferno, e nós queremos dizer com isso que Deus vai botar todo mundo no céu. Muito fácil, você morre e vai para o purgatório, alguém vai fazer um bocado de coisa para você, você sai do purgatório e vai para o céu. Muito fácil, mas a Bíblia diz que isso é mentira. Não existe isso. Não existe isso. Alguém que nasce biologicamente está preparado para viver no mundo físico, no mundo biológico. Só pode habitar no mundo espiritual aquele que é nascido do Espírito, que é nascido do alto. Por isso que o texto que nós lemos diz: não vem da carne, nem da vontade do varão. Sabe, os judeus se orgulhavam porque eram descendentes de Abraão, e achavam porque eram descendentes de Abraão, eram filhos de Deus. E Jesus disse uma vez para eles assim, que daquelas pedras Deus podia suscitar filhos a Abraão. Então, meu irmão, meu amigo, não importa a sua descendência, não importa se seu avô, seu pai, seu tio, sua esposa, não importa se eles foram homens de fé ou mulheres de fé iguais a Abraão, não importa se eles foram amigos de Deus como Abraão foi, não importa. Importa se você nasceu do alto, nasceu do Espírito, e isso importa. É dádiva, deu-lhes. É milagre porque é do Espírito, não é da carne. E é algo que só Deus opera. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A todos quanto receberam. A todos quanto o receberam. Não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas nasceram de quem? De Deus. De Deus. Só é filho de Deus aquele que nasce de Deus. Esta foi a explicação que Jesus deu para Nicodemos. Ele disse: necessário te é nascer de novo, necessário te é nascer do alto.
Necessário te é nascer do Espírito. Assim como você precisou nascer biologicamente de um pai e uma mãe para viver nesse mundo material, você precisa nascer espiritualmente para viver no mundo de Deus. Aí você diz, pastor, como é que se dá isso? Milagre. Milagre. Não se explica, se experimenta. A condição é aquela que Jesus disse, é recebê-lo a todos quanto receberam. Essa é a condição. Não é uma questão de lei, de regra, de mandamento, não é uma questão de boa obra, de moral, não, é uma questão de aceitar Jesus na vida, é uma questão de crer em Jesus. Jesus disse, quem tem o Filho tem a vida. Quando você recebe Cristo na sua vida, é porque você colocou a sua confiança nele. É porque você disse para Ele que Ele é a razão do seu viver. Aquele que crê em Jesus, aquele que confia nele, a ponto de lhe entregar a vida, a Bíblia diz, se torna filho de Deus. Gálatas 3:26 diz, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Agora, o bom é perceber que aquele que é adotado como filho de Deus recebe um tipo de vida diferente. Recebe uma vida de qualidade. Me acompanhe mais 2 textos bíblicos, por favor. Abra sua Bíblia em João 14:6. Eu sei que muitos de vocês sabem esse texto de cor. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, vamos juntos? Eu sou o caminho. Agora vá para João 10:10. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse, eu sou a vida. E acrescentou, eu vim para que tenham vida. E mais, em João 5,40 ele diz, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus veio a este mundo para que eu e você tenhamos vida, e vida no sentido mais completo da palavra. Quando ele disse, eu sou a vida, eu vim para que tenhais vida, a palavra utilizada aqui como vida é diferente da palavra que usamos comumente. A palavra aqui é zoe, é diferente da palavra bios, que nós usamos normalmente para a vida, que vem biologia, por exemplo. Jesus não está falando de uma vida comum, da vida que a gente tem naturalmente, que o animal tem, que a planta tem. Não, Jesus não está falando dessa vida biológica. Jesus está falando de uma vida diferente. Zoe é a palavra. Ele está falando de uma vida que é o mesmo tipo da vida de Deus. Quando a Bíblia diz assim, Deus é eterno, o eterno criou tudo. Essa palavra eterno, Deus é eterno, é a mesma palavra utilizada por Jesus quando diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. É a mesma palavra. Então, Jesus está dizendo assim, quando eu sou adotado como filho de Deus, eu experimento uma qualidade de vida diferente. Sabe quando você olha para um crente e diz assim, rapaz, mudou alguma coisa? Você já teve um crente que foi amigo seu assim, achegado, e se converteu? Fala sério, não mudou? Mudou tudo. Você nota que mudou o jeito de ser, mudou o palavreado, mudou até o corte de cabelo, viu isso? Mudou até o corte de cabelo, mudou a maneira de se vestir, mudou. É a mesma pessoa, você sabe, mas quando fala com ele tem alguma coisa que é um quê que é mais do que aquilo que você conhecia. Estou falando de crente, não estou falando daquele que vai para a igreja, não. Aquele que vai para a igreja não conta.
Não conta, aquele lá não conta. Eu estou falando daquele que é filho de Deus, que leva a palavra de Deus a sério, a obediência a sério. Eu estou falando daquele que ora, que lê a Bíblia. Aquele que quando você tem dificuldade lá no seu trabalho, você vai para onde? Você vai lá na mesa dele. Rapaz, me ajuda aqui, estou na pindaíba, ó, me ajuda, o negócio está preto. Pois é, daquele que eu estou falando. Fala sério, não mudou? Mudou por quê? Porque ele recebeu uma qualidade de vida diferente. Sabe quando Jesus diz assim, vida eterna, tem dois sentidos que você precisa compreender nesse tipo de vida que tem os filhos de Deus, aquele que é adotado como filho de Deus. Tem duas coisas aqui distintas. Primeiro, é a quantidade. Quando Jesus fala de vida eterna, ele está falando da quantidade da vida de Deus. Então pergunta assim, quanto tempo dura a vida de Deus? Deus não teve princípio, nem tem fim. Deus é eterno. A Bíblia chama a vida que Jesus nos oferece de vida eterna. É eterna porque ela inicia quando você crê em Cristo, mas ela termina nunca, nunca. O adjetivo eterna aparece 17 vezes no Evangelho de João e aparece 6 vezes na primeira epístola de João. Este adjetivo está sempre acompanhado do substantivo vida. E ele indica uma vida que tem qualidade e quantidade diferente da vida comum humana. Quando a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o sentido é o mesmo. É uma vida quantitativa e qualitativamente diferente da vida comum. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em João 5,24, ali Jesus diz assim, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Observe, quando Jesus diz passou da morte, ele está falando, passou de uma vida, não é morte, que você está vivo. Eu quando aceitei Cristo, não passei da morte, que eu não estava morto, eu não ressuscitei assim, morri, aceitei Jesus, não tinha como. Mas o que Jesus está dizendo é, passou da morte para a vida, ele está dizendo assim, passou da morte, que é a vida natural, a vida comum do homem normal, a vida biológica, passou da morte, passou dessa vida comum para Zoe, para a vida eterna. Vida diferente. Vida diferente. E Jesus diz assim, aquele que crê tem. O verbo ter é presente do indicativo, expressa uma verdade presente, real, concreta. A vida eterna não é algo para depois da morte, a vida eterna não é algo que alguém vai fazer algo para você receber depois que morrer. Não, a vida eterna é para você experimentar agora. Em João 6,47, Jesus afirma, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja, por isso que quando Lázaro morreu, Jesus disse aos seus discípulos que iria visitá-lo. E quando ele disse isso, os discípulos estranharam. E então ele disse assim, Lázaro, nosso amigo, dorme. E quando ele foi visitar o túmulo de Lázaro, após 4 dias depois da morte, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, quando Jesus está falando de vida eterna, ele está dizendo é uma vida de quantidade eterna. Nem a morte pode deter. Nem a morte pode parar. Estevão, por exemplo, quando foi apedrejado por causa do seu testemunho em Cristo, e quando ele estava morrendo apedrejado, a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu e diz que ele disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mesmo na hora de morrer, Estevão podia olhar para o céu e ele podia ver Jesus levantado do trono, quer dizer, a sua espera, porque nem a morte podia deter a vida que ele tinha em Cristo Jesus.
O ladrão que estava na cruz, lembra? Tinham dois. Mas a um deles, Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que aconteceu? Você conhece a história. Poucos momentos depois daquilo, eles estavam mortos. Jesus demorou mais a morrer, mas eles morreram logo. Mas Jesus estava dizendo que hoje, naquele dia mesmo, ele estaria com Jesus. Então, a vida que ele estava recebendo ali naquela hora, porque ele confiou em Jesus, ele repreendeu o seu companheiro e falou para Jesus: lembra-te de mim. A vida que ele recebeu de Jesus ali por causa da sua fé, era uma vida que nem a cruz detinha, porque mesmo na cruz Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então é uma vida de quantidade eterna. O câncer mata demais. Você não imagina como ultimamente eu tenho recebido telefonemas de gente com câncer. Gente jovem. Você não imagina. O câncer mata mais do que a AIDS. Mas aquele que recebe vida em Cristo Jesus, o câncer mata o corpo dele ou dela. Mas o câncer não mata a pessoa, porque ela tem vida eterna em Cristo Jesus. E eu acompanho alguns servos de Deus com câncer, e eu já acompanhei muitos deles. E o pessoal aqui lá do São Marcos acompanha também. E aquele que tem Cristo está morrendo ali, mas você percebe que a morte não o detém, porque ele tem vida eterna. O outro aspecto é a qualidade. A vida eterna não diz só de quantidade, mas de qualidade de vida. Sabe, hoje nós falamos tanto sobre qualidade de vida, não é? A gente fica dizendo: você precisa comer coisa light, você precisa, evita gordura, evita doce, você precisa ir para a academia, para fazer caminhada, não é? Vai para Raul Lopes, anda lá, você precisa malhar e tal, você precisa deixar de ser sedentário, você precisa de qualidade de vida. Amém, louvado seja Deus. É muito bom, você precisa. Mas a vida eterna em Cristo Jesus nos dá uma qualidade de vida superior a qualquer academia que você possa imaginar. É uma qualidade de vida diferente, porque diz de conteúdo. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. Você tem isso? Você já experimentou isso? Você pode estar saradão, não é? Mas e a vida abundante? Tem? Conteúdo? Tem. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a vida, os discípulos estavam tristes, porque eles sabiam que estava se aproximando a hora de Jesus ir para a cruz. Então Jesus começou aquela palavra para eles, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe, a vida que Jesus nos dá é uma vida assim, de qualidade. Quando a tristeza vem, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Quando a morte se aproxima, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu estou preparando lugar para você. Quando a intranquilidade bate à porta, ele diz: eu sou a paz. Quando a incerteza aparece, ele diz: eu sou o caminho. Quando tudo ao nosso redor parece se fechar, ele diz: eu sou a porta. Quando todos nos abandonam e nos desamparam, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, Jesus está falando disso, de uma vida de qualidade diferente, de uma vida que supera a tristeza, de uma vida que supera a adversidade, de uma vida que não se deixa vencer, de uma vida que não se deixa derrotar. O apóstolo Paulo experimentou esse tipo de vida. E quando estava preso em Roma, mesmo preso, e sabendo que dali ele não sairia mais, a prisão ali era morte certa, como foi? Mas mesmo assim ele escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo diante de todas as tempestades, de todas as intempéries da vida, dentro de uma prisão,
Paulo disse assim: eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar a falta e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, é isso, a vida eterna é uma qualidade de vida diferente. Mesmo na hora da morte, Paulo, vendo que a morte ia chegar, ele disse: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Sabe, isso é qualidade de vida. Isso é vida diferente, isso é vida que enfrenta a morte, a doença, é vida que enfrenta a tristeza, é vida que enfrenta a depressão. Estamos no século da depressão. Depressão de adolescentes, depressão de crianças, depressão pós-parto, depressão de casados, de solteiros, de viúvos, ninho vazio, mundo da depressão. A vida que Cristo nos oferece é uma vida que pode enfrentar qualquer situação, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é a nossa bandeira. Não há nada que possa nos derrotar. Por isso Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: nada, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem espada, nem qualquer outra criatura que apareça. Nada. Paulo diz: eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Deus está oferecendo a mim e a você. Na pessoa de Cristo Jesus eu me torno filho, eu sou adotado, e como adotado, eu passo a ter direito na família de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. A vida passada que eu tinha acabou. O meu patrão que me mandava em mim, aquele que ordenava na minha vida, e eu era escravo dele, já foi. Eu não sou mais escravo do pecado, porque se Cristo me libertou, verdadeiramente sou livre. Então, embaixo do meu Senhor, como filho do meu Senhor, eu tenho uma vida que não só dura para sempre, mas ela é uma vida de qualidade, porque é uma vida que vale a pena viver. Eu sei que você diz: não, pastor, mas olha, presta atenção, tem muita gatinha por aí, eu estou perdendo as gatinhas. Eu te digo que em Cristo Jesus não tem gata, nem leão, nem leoa, nem tigre, nem tigresa que compensa. Eu digo para você que a vida com Cristo Jesus vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. O apóstolo Paulo disse: tudo na vida que eu poderia ganhar, eu considero como refúgio, por amor a Cristo Jesus. Sabe por que eu sorrio? Não é porque tudo me vai bem. A gente não cantava isso no passado, Francilice? Não era assim que a gente cantava? Não é porque tudo me vai bem, não. Eu tenho um problema, dificuldade, tenho conta para pagar e às vezes não tem dinheiro para pagar também, não? Mas a gente canta assim, é porque sabemos que em toda e qualquer situação, Cristo Jesus nos dirige. Cristo Jesus nos dirige. E se meus olhos fecharem, e o fôlego parar, e o coração parar, e o cérebro morrer, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará sobre essa terra. Tudo pode passar, mas o meu Senhor e a vida que Ele me deu não passa, nunca, jamais, jamais. Aí você diz assim: pastor, como é que eu faço para ter isso? Eu quero, sabe, eu também quero, por isso que eu abri mão de tudo. E eu tinha 17 anos quando abri mão de tudo, porque eu descobri que não tinha nada mais importante do que essa vida com Cristo Jesus. E você pode fazer o mesmo que eu fiz, o mesmo que muitos aqui fizeram. Jesus diz assim: mas a todos quanto receberam,
aos que crê no seu nome. Aos que crê no seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. É só isso que você precisa fazer, crer. Crer em Jesus. Essa palavra aparece 70 vezes no Evangelho de João. Crer significa você estar convencido de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Crer significa que você confia em Jesus e você confia na palavra dele, sabendo que ela é verdadeira. Crer significa dizer que você confia tanto na palavra de Jesus que você vai guiar a sua vida pela palavra de Jesus. Por isso que a Bíblia diz a todos quanto o receberam. É porque você põe a vida na mão de Jesus e você põe Jesus na sua vida. O pastor John McNeil, pastor nas Ilhas Britânicas, conta que certa vez a igreja que ele pastoreava passava por um problema de muitas dívidas. E ele já não sabia mais o que fazer, então ele começou uma campanha de oração para que Deus desse saída para aquela igreja pagar as dívidas que tinha. Um dia apareceu um estranho lá no seu escritório, queria falar com ele, e aquele moço disse para ele que ficou sabendo das dívidas da igreja. E então ele se ofereceu para pagar as dívidas. O pastor ficou meio assustado com aquele oferecimento, e aquele homem estranho deixou um cheque com o pastor e disse: olha, calcule todas as dívidas da igreja e preencha o cheque. Mais tarde eu volto aqui para assiná-lo, mas faça os cálculos de todas as dívidas. E quando ele saiu então, o pastor ficou olhando aquele cheque e ficou meio assustado, dizendo: será que esse homem tem noção de quantos milhares de libras é a nossa dívida? Então ele não conhecia o homem, preocupado que o homem não soubesse exatamente a quantidade da dívida, nem tivesse dinheiro para pagar tamanha dívida. Ele pensou assim: eu vou botar só a metade. Então calculou tudo, dividiu por 2, preencheu o cheque. Daqui a pouco, quando o moço voltou, disse: e aí? Me deu o cheque para assinar. E assinou. E saiu do escritório. Depois que ele saiu, o pastor foi conversar com algumas pessoas. E ao mostrar o cheque, alguém disse: o senhor sabe quem é essa pessoa? Ele disse: não. Esse é o milionário fulano de tal. E naquela hora o pastor ficou muito frustrado. Porque ele disse: eu não confiei que esse homem pagaria a dívida toda e botei só a metade. Quando Jesus está falando de fé, quando Jesus está dizendo que é dado o poder de ser feito filho de Deus aos que crêem no seu nome, quando Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna, a fé, o crer aqui, é você botar a dívida toda num cheque. É você ter coragem de confiar tudo a Jesus. A fé não pode ser aquela de alguém que confia pela metade. A fé não pode ser aquela de alguém que diz: olha, eu sou de Jesus, mas o pé ainda está lá fora tentando fazer uma outra coisa. A fé não pode ser aquela de alguém que diz: não, Jesus é meu Salvador, mas conserva lá o seu oratóriozinho, se falhar aqui eu me apego com o santo fulano de tal. A fé tem que ser completa, integral, total. Não dá para ser pela metade.